Fala, galerinha! Aqui é o professor Rodrigo e vamos resolver mais uma questão de mecânica que envolve um pouquinho de força elétrica também. Primeiro, vamos ver o que diz a questão. Uma roldana móvel segura um objeto esférico, corpo 1 de massa m e carga Qzinho. A carga solta atrelada a uma roldana móvel fica presa na extremidade de uma barra de comprimento L a uma distância x. Eu também tenho a informação que x é menor que L sobre 2. Então, L sobre 2 ia estar mais ou menos aqui. X é menor que essa distância de L sobre 2. Do ponto de apoio da barra. O ponto de apoio é esse aqui. A situação está apresentada na figura abaixo. Essa figura aqui. Sabendo que logo abaixo do corpo 1 tem um corpo 2, outra esfera que é o corpo 2, presa à barra de carga menos Qzão. Aqui, carga menos Qzão. E massa desprezível. Calcule distância entre os dois corpos. Então, ele quer essa distância. A distância entre os dois corpos carregados para que a barra se mantenha em equilíbrio na horizontal. Despreze as dimensões das esferas e a massa das roldanas. O que ele me deu? A massa dessa barra aqui é mão e a constante elétrica do meio é K. Primeiro, a gente tem que entender o que essa questão relaciona. Aqui eu vou ter uma força elétrica, mais ou menos no meio dessa barra, eu vou ter o peso. Aqui eu tenho a tração. E nesse pontinho aqui, eu vou ter uma reação ou uma normal. Tanto faz o nome. O importante é eu entender o que isso se relaciona. Por causa do peso, eu pressiono esse ponto de apoio e a partir disso eu tenho essa reação ou a normal. Agora, se eu ver nessa roldaninha que está móvel aqui, eu já vou ter aqui o peso dessa esferinha e também uma força elétrica. Aqui eu vou ter a mesma tração que eu tenho aqui desses dois lados. Agora, se eu pegar só essa roldana móvel aqui, eu posso fazer o quê? Então, eu vou ter que, se eu separar só uma, eu tenho mais ou menos isso aqui. Aqui eu tenho a tração em Y. Em X eu não vou precisar considerar, porque a tração que ele está fazendo de K está se anulando com a tração de K. Então, só a minha tração Y que vai relacionar com o peso e a força elétrica nessa esferinha 1. Então, vamos lá. Aqui é o ângulo de 30 graus.
Então, eu tenho que o meu TY, se eu lembrar, ele está sem o ângulo, então vai ser T seno de 30 graus. Isso aqui dá T, seno de 30 é meio. Então, o TY vai ser T sobre 2. Só que nessa roldaninha aqui, eu vou ter o TY dessa parte mais o TY dessa parte. Então, na roldana móvel, eu vou ter 2TY, que vai ser igual ao peso da esfera 1, mais essa força elétrica. Esse TY a gente já achou que dá T sobre 2. Então, 2T sobre 2 é igual ao P1, a massa da esfera 1, que é o corpo 1, é M1. Vezes a gravidade, mais Fe. Esse 2 pode simplificar com o 2. Então, eu tenho que a minha tração é mg mais Fe. Tenho a primeira informação que eu vou precisar nesse exercício. Agora, a segunda informação, eu quero que essa barra fique em equilíbrio. Tem duas coisas que eu preciso lembrar para que essa barra fique em equilíbrio. Então, equilíbrio da barra. Primeiro, é a somatória das forças tem que ser 0. E a segunda, a somatória dos torques tem que ser 0. Essa somatória das forças, eu só vou pegar a força elétrica mais essa normal ou a força de reação, mais a tração é igual ao peso. Nesse caso, eu poderia substituir para achar quanto vale essa reação e achar a expressão dela. Mas o que eu estou querendo é achar essa força elétrica que relaciona essas duas esferinhas. Então, já vamos passar para esse caso da somatória dos torques. Agora, para achar esse torque, a gente vai precisar das distâncias até o ponto de apoio. Vamos ver como que vai ficar isso. Da tração é simples, que ele já me deu a distância. Tração, a distância até o ponto de apoio é x. Da força elétrica, eu vou ter L, como eu estou voltando, menos x. Então, a distância da força elétrica até o meu ponto de apoio vai ser L menos x. Agora, o mais complicadinho desses aqui pode ser o meu peso. Só que se eu lembrar, como a gente está considerando essa barra como sendo homogênea, ele não diz no exercício, mas eu posso considerar isso. Essa distância aqui vai ser L sobre 2. Fazendo da mesma forma que a gente fez nesse caso aqui, essa distância toda é L sobre 2. Mas essa distânciazinha até aqui é x.
Então, a distância do meu peso até o ponto de apoio vai ser L sobre 2 menos X. Sabendo dessas informações, agora vamos fazer o cálculo do que fica da somatória dos torques sendo zero. A última informação que a gente precisa é analisar para onde que é as nossas rotações considerando o ponto de apoio. A tração, se eu tenho um ponto de apoio aqui e eu faço uma força aqui, ele está girando nesse sentido. Agora eu posso considerar esse sentido como sendo positivo ou negativo. No meu caso, eu vou considerar essa rotação como sendo positivo. Fazendo a mesma coisa, se eu segurar o ponto de apoio e fizer assim, eu vou ter a mesma rotação que eu tive para tração. Então, a tração e o peso, eu tenho uma rotação positiva e, por fim, a força elétrica, eu vou fazer assim. Então, a força elétrica vai ser assim e, portanto, um torque negativo. Agora vamos fazer o cálculo colocando essas informações nas equações. Agora, colocando o torque, vai ficar o torque vezes a distância do torque até o ponto de apoio, que é x, mais o peso da barra vezes a distância do peso até o ponto de apoio, que a gente já viu que é L sobre 2 menos X menos a força elétrica vezes a distância da força elétrica até o ponto de apoio, que é L menos X. Isso aqui é zero. Agora, se eu lembrar a tração, a equação que a gente determinou da tração ficou como? mg mais a força elétrica, isso aqui tudo multiplicado por x, mais o peso da barra vai ser o quê? A massa da barra, que ele me disse que é mzão, vezes g, vezes a distância, que é L sobre 2 menos x, menos a força elétrica, vezes L menos x, isso aqui é zero. Agora, fazendo a distributiva desses parênteses, a gente vai ficar com mg vezes x mais fe vezes x mais mg L sobre 2 mais e menos dá menos mg x menos fe L mais menos e menos dá mais fe x, isso aqui tudo dá zero. Agora eu tenho FEX de K e de K, eu posso juntar os dois. Vai dar MGX mais MGL sobre 2 menos Mzão GX
x menos FE L mais 2FEX. Só lembrando, eu peguei esse termo aqui e somei com esse aqui, vai dar 2 vezes ele. Isso aqui é igual a zero. Agora, como eu quero a força elétrica para depois determinar a distância, eu vou pegar esses termos aqui e jogar para o outro lado. Mas antes, eu posso colocar FE em evidência. Vai dar isso aqui. Colocando FE em evidência, vai ficar L menos 2x. Porque menos, quando eu fizer menos e menos, vai dar esse mais que está aqui em cima. Por isso, tem que trocar o sinal que está aqui dentro. Igual a zero. Agora, pegando esse termo todo e jogando para o outro lado, a gente vai ter que FE vezes L menos 2x é igual mgx mais mzão gl sobre 2 menos mzão gx. Vou ter isso. Agora, para simplificar a nossa vida, eu posso colocar esse 2 em evidência para todo mundo. Vai dar FE menos 2x igual, colocando em evidência para todo mundo. Quando não tem nenhum denominador, o denominador é 1. Então vai ficar 2 dividido por 1, 2 vezes essa expressão, 2 mgx mais 2 dividido por 2, 1. Então vai ficar essa expressão que já está aqui, menos 2 dividido por 1, 2. Então dá 2 vezes emão gx. Agora, como eu tenho 2gx e 2gx, eu posso colocar o 2gx em evidência nesses dois termos aqui. Toma cuidado que eu não estou colocando em evidência para todos os termos. Então, vamos lá. Dois x é igual vai ficar m menos emão mais mgl sobre 2. Agora eu posso pegar esse L menos 2x e passar ele dividindo. Vai dar 2gx em menos emão mais emão gl sobre 2L menos 2x.
Agora eu tenho uma expressão de FL que depende das variáveis que eu tenho do sistema. Agora, se eu lembrar das aulas de eletricidade, essa força elétrica depende de quê? Da constante do meio, do módulo das cargas, que são Qzinho sobre a distância ao quadrado. Essa distância é o que eu quero encontrar. Então, eu vou ter essa expressão. Agora, se eu só inverter essas duas expressões só para o d ao quadrado, ficar no numerador, eu vou ter d ao quadrado sobre k Qzinho é igual a 2gx m menos emão mais mgl sobre 2l menos 2x. Agora é só pegar esse termo e passar ele para cá, multiplicando e passar a raiz quadrada. Se eu fizer essas duas coisas, eu vou ter a minha expressão final, que é 2k Qzinho vezes L menos 2x sobre 2gx m menos emão mais emão gl, sendo essa a nossa resposta final. Então, essa tem que ser a distância que eu tenho que ter entre as duas cargas, as duas esferas carregadas, para que aquela barra fique em equilíbrio na horizontal. Qualquer dúvida, só comentar e até o próximo exercício.